Mas agora a gente está vendo um cenário em que os juros lá fora estão começando a cair e aqui a gente está vendo a nossa Selic voltando a subir. Isso é um cenário que, na sua opinião, pode trazer o investimento estrangeiro de volta para o Brasil, mais especificamente para a Bolsa Brasileira? Ou é incipiente ainda e o impacto não vai ser assim tão grande? Qual que é a sua visão nesse mundo em que a gente vai ver, por exemplo, nos Estados Unidos, um juro mais baixo, talvez não tão baixo quanto no passado, provavelmente não tão baixo quanto no passado, mas mais baixo do que esse patamar maravilhoso dos títulos públicos americanos, e uma Selic aqui mais alta? De fato, assim, tudo indica, né, que o ambiente de Estados Unidos é para um juros já um pouco mais baixo, né, de já começar um ciclo de queda, ainda que para alguns reste alguma dúvida, não é? Porque você vê alguns outros indicadores, né, a hora que você vê indicadores de emprego, de atividade e assim por diante, os indicadores mostram muito mais uma situação que pode gerar mais inflação, né? Então, emprego baixo, atividade num ritmo bom e assim por diante, são dados, né? Que mostram um caminho mais inflacionário, né? Então, não há ainda, né? Eu acho que o ponto todo que está retardando, vamos dizer assim, né? Ou está tá fazendo com que o recurso não venha para o Brasil, é um pouco também essa questão de você ainda não ter um ambiente que você enxerga as coisas num prazo um pouco mais longo, não é? Então, você fica ali numa visão mais curto-prazista, né? E aí isso aí acaba provocando alguns comportamentos, né? Que é a hora que você olha e pensa em planejamento estratégico, né? Obviamente, em efetivamente você fazer uma alocação estratégica, pensando no curto, no médio e no longo prazo, esse ambiente acaba também trazendo alguns desafios para você conseguir se desamarrar, né, dessas questões todas, né? Então é um pouco dessa volatilidade. Então tem volatilidade, você prefere ficar em posições mais líquidas, né? Isso vale também para o investidor estrangeiro, né? Não é só aqui para o nosso investidor. E aí você fez um comentário, Júlia, com relação à nossa bolsa assim, o que acontece, né? Qual é o fenômeno que está acontecendo assim um pouco com a nossa bolsa? Eu vou jogar uma pitadinha de pimenta nesse negócio, né? Que eu acho que assim, apesar da gente fazer uma leitura comparando, claro, se você compara com aqui os nossos vizinhos da América Latina, né? A gente tem um mercado de capitais muito consistente, um mercado de capitais que tem profundidade e assim por diante. Mas a hora que você compara com alguns outros países, né? E aí especialmente os países desenvolvidos, que é onde estão os grandes bolsos, né? No final das contas a gente fica um pouco para trás, né? Então, se você olhar a quantidade de empresas que estão listadas, a hora que você olhar há quanto tempo não acontece um IPO, né? A gente está ali numa ameaça de IPO interminável, né? De vez em quando vai ter tal empresa, tal, puf, recuou. Né? E você teve, inclusive, fechamento de capital, né? Então, de fato, é uma bolsa. E aí entra o outro lado, né? Que é concentração de setores. Não é? Então, é uma bolsa concentrada, né? Então, assim, a hora que a gente olha tudo isso e você vê o que está acontecendo em algumas bolsas lá fora, então, se você olha a própria dinâmica de setores e empresas, né? Então, há algum tempo atrás foi Apple, agora não é mais Apple, agora são as empresas de inteligência artificial e seus componentes, né? Algum tempo atrás foi óleo e gás, né? As empresas que estavam ali no topo da lista eram óleo e gás, aí depois veio varejo, enfim, depois veio ali internet e tecnologia e assim por diante. Então, a dinâmica também de inovação e de nascimento de novos setores e oportunidades nas bolsas lá fora, especialmente nos Estados Unidos, é muito intensa. Então, a hora que você compara também o que eu tenho ali na prateleira lá fora e o que eu tenho na prateleira aqui, você quer, na verdade, levar o seu dinheiro para lá para investir, né? Você fala, poxa, eu quero obviamente, tentar capturar as oportunidades que todas essas novidades trazem e as empresas que estão inseridas nesses setores, né? Então, tem muito disso também, né? Eu acho que tem uma questão ali de a gente precisar ter alguns avanços no nosso mercado de capitais para efetivamente atrair os investidores, né? Então, você fica pensando assim, aí pensa no investidor europeu, não é? Ali que está com toda essa pauta de sustentabilidade, por exemplo, ele vai ter muito apetite para investir aqui
nas empresas que têm maior representatividade na nossa bolsa? Petróleo, siderúrgica. É muito provável que ele né, vá olhar outras opções que ele tem lá fora, né? Então, tudo isso traz, obviamente, um outro impacto também, né? Que aí entra um pouco numa visão micro, não só no macro, né? Das questões aí que estão relacionadas com inflação e juros, que foi aí o nosso primeiro comentário, né?